escola, as crianças parecem mais próximas de uma infância feliz e segura. Mantém distância de uma adolescência sem rumo, ambulante, aquela sem resposta para o futuro. Se você quer ser médico, advogado, enfermeiro, você vai passar a vida inteira vendendo castanha? Quem sabe? Junco do Seridó, a 220 quilômetros de João Pessoa, é conhecida pela riqueza mineral extraída do solo e pela manufatura da castanha. Os mais velhos garantem que as crianças não fazem mais o trabalho considerado pesado, mas ainda estão incluídas na cadeia produtiva. O certo aqui, segundo eles, é conciliar trabalho e estudo. É bem melhor estudar e trabalhar. É bom ganhar um trocadinho, né? De ir para as festas, né? Este jovem de 15 anos admite que não é fácil conciliar a tripla jornada. Você passa quanto tempo vendendo lá? Passo quase o dia todo. Perdeu um ano. Foi. Por quê? Botar a venda do castanha. O PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tenta alertar para isso. Atende na cidade 280 crianças de até 15 anos que vão para a escola em um turno e têm lazer no outro. Mas a realidade mostra que não dá para garantir a permanência deles na sala de aula com a ajuda de pouco mais de R$20 por criança. O adversário nessa guerra, muitas vezes, é a pobreza. A cultura local é baseada nisso. A partir de determinada idade, tem que trabalhar para dar uma ajuda em casa. São 6 horas da manhã e meninos e meninas vão para a escola aqui em Junco do Seridó. Ao mesmo tempo, as crianças chegam à BR-230 para vender castanha e amendoim. Nesse momento, tem 4. Eles se arriscam entre os carros. Isso acontece a alguns metros do prédio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Muitos trabalham mais de 10 horas por dia, no sol. Bota protetor, vamos embora 10 horas. Passa o dia inteiro em pé. Todos com mais de 14 anos têm permissão dos pais e do Conselho Tutelar para trabalhar até às 6 horas da noite. Vão de encontro ao que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe esse tipo de atividade nessa faixa etária. Com 14 anos completo, a gente já está fazendo isso, a gente sabe que é errado. Mas a gente vai deixar as famílias aí morrer de fome. Do que ele vende para mim, ali eu já tiro para a despesa de casa, né? Estamos em uma das dezenas de banquetas de Junco do Seridó, uma espécie de buraco de quase 100 metros de profundidade, feito para extrair o caulim, matéria-prima do cal e da borracha. Aqui encontramos 4 trabalhadores. Um deles, de 16 anos, é aquele garoto ali que está sem camisa. Como muitos jovens aqui da região, ele disse que tenta conciliar o trabalho e o estudo, mas sabe que vai sair prejudicado nisso. Quero ajudar meu pai em casa também. A atividade é pesada e de extremo risco, inclusive para os adultos. Eu digo estudo, não há sofrer que nem ouviu sofrer não, que é ruim. Mas não é só a pobreza a responsável pela mudança de rota dessa infância. A droga tem criado dilemas. Esse promotor de justiça de Patos se rendeu ao apelo de 3 mães e permitiu que elas levassem os filhos de 16 anos para trabalhar com elas no lixão. A senhora tem medo de quê? Por que trazer ele para cá? De entrar no mau caminho. Porque é o que tem demais lá onde eu moro. Quer ele aqui. Eles estão saindo da droga, eles estão entrando na sociedade e estão trabalhando com a mãe deles. Eu vou autorizar e autorizo tantos quanto venham nesse caso. Uma escola de qualidade não é garantia de criança na sala de aula, mas é uma das apostas do Ministério Público da Paraíba para diminuir a evasão escolar e manter as crianças pobres longe do trabalho o maior tempo possível. Quando o aluno vai para a sala de aula e não tem onde sentar, o quadro está quebrado, não tem uma janela, as janelas estão quebradas. Então isso tudo mexe com a autoestima e a escola deixa de ser um atraente para o aluno e acaba gerando a evasão escolar. Aqui na comunidade da Vazante, na zona rural de Uiraúna, a cerca de 9 quilômetros do centro da cidade, a chegada dos promotores provocou o que os moradores chamam de rebuliço e obrigou o gestor a melhorar aquele prédio ali e reformar onde fica a escola municipal, aquele prédio
Azul. Os alunos foram transferidos temporariamente para este ambiente aqui desta casa. O local não é ideal, mas vencer essa batalha aqui é evitar que os alunos abandonem a sala de aula. O que é que a senhora acha que tem que ter de bom numa escola para manter o aluno dentro da sala de aula? Professores bons, a merenda boa, né? Tudo bem organizado, cadeiras boas. Nessa escola estadual, no centro, os promotores encontraram boa estrutura, comprometimento, respeito ao futuro dos alunos, com estudo na hora certa, para que o trabalho, na hora errada, não force uma mudança de rota. A primeira escola é na família, porque se você não tiver uma estrutura na sua casa, o primeiro exemplo, o primeiro diálogo na sua casa, na escola vai refletir. Com a gente aqui no estúdio, o procurador do trabalho, Eduardo Varandas. Boa tarde, muito obretido pela presença do senhor aqui no JPB. Boa tarde, é um prazer estar aqui. São imagens e depoimentos muito fortes, né, procurador? Essa flexibilização, se é que a gente pode chamar assim do estatuto, é realmente uma saída extrema. É possível que essa alternativa, ou seja, permitir que crianças e adolescentes trabalhem, outras cidades possam copiar isso também? É possível? Não, a postura do promotor de justiça da cidade de Patos e da conselheira tutelar é flagrantemente inconstitucional. Existe uma proposta de emenda constitucional tramitando, mas a ordem jurídica vigente não permite. E aí o Ministério Público, lamentavelmente, se vê num dilema, onde uma autoridade pública permite o trabalho infantil. Nos resta agora pedir a cópia desse VT e encaminhar para a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, porque vai de encontro a uma política institucional, a uma ordem constitucional e uma ordem infraconstitucional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, sem querer fazer a defesa, mas para ponderar, não é uma atitude de quem está tentando trabalhar com a realidade? Pois é, mas aí a lei exige que haja o aspecto transformador da realidade. Não é porque não há um lastro social para essas crianças que elas vão trabalhar no lixão, por exemplo. Imagine a filha de um promotor trabalhando no lixão, na pedreira. Quer dizer, se há uma incompetência, e nós reconhecemos que há, de todos os poderes constituídos, numa atitude criminosa e omissa com a criança e o adolescente, não é este tipo de conduta que justifica, porque você vai estar colaborando com o mal, que é uma bola de neve e que assola a sociedade. Um detalhe apenas. Eu acho que o problema do Brasil é que ainda se pensa que criança pobre é sinônimo de coisa e que pode trabalhar nesse tipo de situação. E deve, eu acredito, totalmente lamentável, eu acredito que outras situações com relação ao trabalho infantil também devem merecer a atenção do Ministério Público. Vocês têm encontrado muitos flagrantes, doutor? Nós, junto inclusive com o Ministério Público Estadual, com a promotora Soraya Escorel e tantos outros missionários em favor da criança e do adolescente, temos lutado. Agora é preciso que saiba que o Ministério Público não pode administrar no lugar do Poder Executivo. Claro. Não pode construir escolas, não pode construir creches, não pode fazer programas de inserção social, e a miséria é a grande causa disso. Agora, não se pode, com base no argumento da miséria, permitir que crianças tenham sua vida destruída, como está sendo o caso de Patos. Esse caso do lixão, por exemplo, o depoimento da mãe é de cortar o coração, né? É uma guerra pela sobrevivência que eles travam ali, e nessa guerra quem acaba perdendo são as crianças, o futuro delas fica comprometido, a educação perde quase sempre, né? Carla, eu diria que o depoimento da mãe é de cortar o coração, mas é compreensível, porque quando a fome está na nossa mesa, só nós sabemos como é. Agora, o que corta o coração foi a declaração do promotor de justiça. Ok, doutor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no JPB. Obrigada. Obrigado. Eu espero que dias melhores venham. Todos nós. Todos nós.